Olá, 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 meu aluno, tudo bem com você? Bem-vindo aqui à segunda aula da semana de informática. Então, a primeira aula foi de Excel. Essa aula nós vamos estudar o Word, né? E vamos estudar redes de computadores. Então, esses assuntos foi feita uma pesquisa e os alunos que votaram lá pediram os assuntos que eles queriam. E por incrível que pareça, o Word, ele é um dos softwares, um dos temas, uma das cobranças mais difíceis quando se trata de concurso público. Todo mundo sabe fazer um textinho lá no Word, né? A maior parte das pessoas sabe fazer isso. Mas usa muita gambiarra, né? Usa aí um monte de coisa que não é muito... É o jeitinho brasileiro, né? Vamos dizer assim. E que não é isso que vai para a tua prova, ok? Então, o Word, o que você tem que saber desse software? Você tem que saber que ele tem guias, ele tem grupos, a carinha do botão, o que esse botãozinho faz e se ele tem um atalho, né? Então, o examinador pode perguntar para você tudo isso. E a cobrança, assim, que mais grita, né, que deixa o pessoal mais de cabelo em pé, é em qual guia, onde está determinada ferramenta. Então, a gente vai tentar passar o máximo possível para você de conteúdo, de dicas aqui nessa aula falando sobre o Word, ok? Então, dá uma olhadinha aqui na carinha dele. E aqui, pessoal, a versão que se você não tem a mesma versão que eu, né, você pode usar outra versão, porque você vai ver que as versões que tem guias, né, a partir aí de 2007, elas são muito parecidas, ok? Mas vamos lá. Olha só, a guia que mais é cobrada em prova é a guia página inicial. Então, essa guiazinha, página inicial, é aquela guia que você vai pensar assim, porque você tem que ter aquele estudo bem mente, né? Corpo, mente, presente, tudo presente. Para você saber onde está o botão. Então, a primeira coisa que eu vou passar aqui para você é um geral de como você deve estudar. E depois a gente vai ver alguns conceitos importantes aqui para a nossa prova. Então, por exemplo, quando vai se cobrar guia? Quando você vai estudar o que tem em cada guia? Teve uma aula presencial, eu moro em Curitiba, né? Teve uma aula presencial em Curitiba, em que os alunos estavam estudando para o TJ Paraná, e eles já estavam há muito tempo estudando, foi um edital assim de um prazo bem longo, né? E chegou uma aula que a gente desenhou todo o Word na lousa, no quadro, né? A gente desenhou botãozinho por botão, guia por guia, cada grupo de cada guia, os botõezinhos. Você não precisa fazer isso, se você fizer, ótimo, super, né? Total aí para você. Mas você vai olhar, olha só, para cada guia e ter uma ideia do que tem nela dessa forma aqui. Você vai pensar que na guia página inicial, você tem o grupo área de transferência. O grupo área de transferência, olha só, você tem ali copiar, recortar, colar e o pincel de formatação, certo? Então aqui a gente não vai falar o que faz cada ferramenta nesse início, a gente vai falar sobre caminho, sobre onde está a ferramenta, que são essas questões mais complicadas do Word. Depois a gente tem a parte aqui do grupo fonte, parágrafo e estilo. Gente, tudo isso aqui é formatação. Então, se você fizer um esqueminha, né, lá numa folhinha do estudo do Word, você coloca assim, eu vou mostrar para você aqui numa telinha em branco, olha só. Você coloca dessa forma aqui. Guia, página inicial. Aí você coloca lá os grupos que você tem. Área de transferência. Você tem o grupo fonte. Você tem o grupo parágrafo. E você tem o grupo editar ou editando, dependendo da versão, tá? Aí você coloca aqui, área de transferência, aqui que você tem copiar, colar, recortar. E você tem o pincel de formatação.
Grupo fonte e parágrafo, tem aqui também o grupo estilos. Esses 3 grupos aqui, você tem a parte de formatação. E o grupo editar, você tem o localizar, o substituir e o ir para. Né? É claro que você pode pegar essa parte aqui de formatação e colocar os principais botõezinhos. Mas aqui, gente, se você fizer isso com cada guia, cara, não tem pra ninguém. Essas questões mais difíceis de caminho, que é o que os alunos mais reclamam para mim do Word, você vai acertar, vai matar todas. Aí na próxima aula eu vou trazer questões desse tipo, porque a terceira aula aqui da Semana da Informática é só estudo de questões, tá? Então, vamos voltar aqui para o Word. Então, faça esse tipo de esqueminha mais caprichadinho, bonitinho, né? Aqui um exemplo de como você vai fazer. Então, aqui o grupo editando ou editar. No caso aqui da minha versão, eu tenho ditar também, né? Que é novidade aqui. Na guia inserir, você já vai pensar assim, guia inserir, eu vou inserir tabela, eu vou inserir, pensa nisso nas principais ferramentas, né? Eu vou inserir tabela, vou inserir cabeçalho, rodapé, vou inserir imagem, vou inserir smart art, veja, já usa a palavra inserir, que é o nome da guia. Então, a gente tem aqui o grupo páginas, que tem quebra de página, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque quebra de página também está aqui na guia layout. Aqui em quebras, na guia layout, eu tenho quebra de página, de coluna, quebra de seção. Mas teve uma questão outro dia, porque eu costumo explicar esse conteúdo quando eu estou, né, nas minhas aulas, eu vou guia por guia, né? Porque aí eu não gosto de ir por ferramentas mais cobradas, eu gosto de ir guia por guia, porque aí você já memoriza em que guia você está estudando determinada funcionalidade, né, do Word. E eu gosto de explicar a quebra de página aqui na guia layout, porque a gente tem a quebra de coluna, tem a quebra de seção também. Só que na guia inserir também tem a quebra de página, né? E às vezes os alunos esquecem disso. Eu falo que também tem, mas esquece porque fica muito mais frisado quando a gente estuda na guia ali layout. Então não esquece porque já teve questão perguntando em qual guia está a quebra de página e a resposta era guia inserir. Depois a gente tem aqui tabela, né? E aí uma coisa muito importante, vou inserir uma tabela aqui pra gente, é que, olha só, aqui no grupo inserir, aqui em tabela, o grupo tabelas, guia inserir, grupo tabelas, eu tenho só o botão tabela. Se eu perguntar para você assim, como que você faz para excluir linha, inserir coluna, mesclar, né, as células, como é que você faz? Ó, dá uma olhadinha aí, só tem esse botão e eu não tenho as ferramentas aqui. Então, muita gente, quando eu estou no presencial, né, o presencial é legal porque a gente tem esse feedback, assim, você também pode colocar aí no YouTube, enfim, comentar nas minhas redes sociais, bom, aí as pessoas falam assim, botão direito, sim, botão direito, perfeito, concordo com você, mas muitas vezes, né, olha aqui o botão direito, legal, tem aqui excluir células, dividir, enfim, várias ferramentas da tabela, mas geralmente não é isso que o examinador vai cobrar. O que você tem que saber aqui do Word é que quando você tem algo, né, aqui, um objeto que não é texto, uma tabela, pode ser imagem, pode ser smart art, enfim, um cabeçalho, rodapé, né, uma forma. Quando você tem esse tipo de elemento no teu documento e você seleciona esse elemento, por exemplo, a imagem, a tabela, você tem o que a gente chama de guias de contexto. Você já imaginou se aqui, né, no nosso ambiente do Word, nas guias, a gente tivesse as ferramentas para formatar tabela, imagem, smart art, cabeçalho, tudo aqui, e você nem está usando nada disso? É por isso que existem as guias de contexto, né, para a tua área aqui de trabalho no Word ficar esteticamente legal, né, não ficar aquela coisa cheia de botõezinhos que você não usa. Então, no caso da tabela, você pode selecionar a tabela,
ou clicar dentro da tabela e você tem aqui, olha só, as guias da tabela, as ferramentas de tabela, guia de contexto da tabela. Então, essas guias, meus alunos, só quando eu tenho a tabela selecionada. Quer ver? Vou tirar o cursor, vou clicar fora da tabela. Fica prestando atenção lá nas guias. Olha só, desapareceram. Clico dentro da tabela, presta atenção. Tá ali as guias novamente, ok? Então, design da tabela é essa parte estética, né? Ó, bonitinha. E layout, aqui que você tem essas formatações da tabela, mesclar célula, dividir tabela, colocar fórmula, converter a tabela em texto, né? Várias ferramentas aqui para você utilizar. E uma coisa importantíssima que a maior parte dos alunos confunde muito é a seguinte: você percebeu que existe uma guia aqui da tabela, né, de ferramentas da tabela, uma guia de contexto da tabela chamada layout? Presta atenção que não tem nada a ver com essa guia layout aqui padrão do Word. Então, o Word tem uma guia padrão chamada layout, dependendo a versão é layout da página. E essa guia é importantíssima, depois a gente vai falar dela, que a gente está falando da guia inserir e sobre guia de contexto, né? Mas ela não tem nada a ver com tabela, essa guia. Então, quando o examinador cobra alguma coisa da tabela, às vezes ele pergunta assim, para mesclar célula eu acesso a guia, aí tem lá layout. Cuidado, ele está falando da guia layout da tabela, percebe se ele está falando isso? Tá? Então, não confunda essas duas guias que, tristemente, infelizmente, tem o mesmo nome, né? Não sei que ideia pôr o mesmo nome aí. Bom, voltando na guia inserir, então eu vou inserir tabela e aqui no grupo ilustrações eu vou inserir imagem, imagem online, formas, o smart art, o instantâneo. Estou falando dos itens que mais caem, já dando dica do que você estudar. Eu vou deixar para você um material assim bem completo de Word, mas lá no meu grupo de Telegram. Se você não sabe o link do meu grupo de Telegram, você me manda um e-mail, caquadros@gmail.com. Então, nesse grupo rola simulado, tá? A gente tem 2 simulados de informática por mês com todas as questões comentadas, né? Semana passada rolou um nivelamento, conhecer um livro de questões com 3 blocos, nível fácil, médio e difícil, que o aluno responde essas questões, me manda o gabarito, eu faço uma análise do nível de conhecimento dele informático, isso tudo gratuito, sem custo nenhum. Então, você vem para o meu grupo que você tem material completíssimo de Word, não só do que eu estou falando na aula, mas muito além. Aí depois, a gente tem aqui o grupo mídia, que tem vídeo online, o grupo links, para você inserir hiperlink. O grupo comentário, gente, tem aqui comentário, mas tem que tomar cuidado que na guia revisão, a gente também tem aqui, olha só, comentários. Em geral, cai na tua prova a guia revisão, mas pode cair na guia inserir também. Então, você tem que ficar muito ligado, né, quando você tem a mesma ferramenta em 2 guias, né? Isso é bem perigoso aí. Aí a gente tem ainda aqui de importante o grupo cabeçalho e rodapé, olha só. O grupo texto, que você tem aqui capitular, né, é importante. E o grupo símbolos, equação e símbolo. Então, é uma guia bastante importante também a inserir. A guia design, gente, ela tem esses temas, né, que parece que lembra muito o PowerPoint. E essa guia, presta atenção, ela começou a existir na versão 2013. Então, você está aí no teu computador com a versão 2010, você não vai ver essa guia, não tem essa guia. Essas ferramentas na versão 2010, essas ferramentas que estão na guia design, na versão 2010 estavam lá na guia layout, né? Dependendo da versão, se chama layout da página, ok? Mas aí na versão 2013 foi criada essa guia especial, que o que tem de importante aqui pra gente? Os temas, e aqui, olha só, marca d'água, bordas de página, né? É bem tranquila essa guia para estudar. A guia layout, que eu falei que dependendo da versão, ela cai na tua prova como ela
tem o nome de layout da página, é aquela guia que tem o grupo configurar página, e esse grupo eu falo para você, gente, esse grupo, você tem que assim, na hora de dormir, fechar os olhos e lembrar cada botãozinho que tem nesse grupo, tamanha a importância desse grupo para tua prova. Então, bora lá, ele tem ali margens, orientação, né, orientação retrato, paisagem, o tamanho da página, tem ali as colunas, quebras que eu já mostrei para você, quebra de coluna, quebra de página, quebra de seção, ok? E números de linha e hifenização. Então, aqui é o mais importante. Depois tem aqui parágrafo, que só tem recuo e espaçamento. E aqui a parte para imagem, para organizar a imagem, que quando você insere uma imagem, também vai abrir a guia de contexto para você formatar essa imagem, né? Mas muitas funcionalidades que a gente tem na guia de contexto também estão aqui nesse grupo organizar. Mas são grupos que caem pouco. O que você tem que se preocupar com a guia layout mesmo de verdade, para a maior parte das questões, é o grupo configurar página. Guia referências. Essa guia, gente, em geral, cai na tua prova somente onde está o sumário. De uma questão assim, como eu faço para remover um sumário? Qual guia que eu vou? Então, você já fez TCC? Eu sou orientadora de TCC desde a época que eu me formei na faculdade, já faz, outra vida, parece, né? Foi outra vida. Me formei com, acho que 23 anos, mais ou menos isso. Então, foi outra vida, gente. E eu já saí da faculdade trabalhando com orientação de TCC, porque eu me dediquei demais ao meu TCC, eu fiquei sabendo tudo de TCC. E quando você faz um TCC, o que é que você tem que colocar nele? Olha só, sumário, não é não? Sumário, olha só. Vamos colocar aqui, sumário, nota de rodapé, citação, que mais aqui? Olha só, bibliografia, legenda, ou seja, lembra, faz essa conexão, essa associação da guia referências com o TCC, ok? Então, eu não vejo questões de examinadores perguntando como é que faz um sumário. O sumário é muito fácil de fazer e, em geral, as pessoas fazem gambiarra. Qualquer dia, se você tem interesse que eu aprender a fazer sumário, manda para mim aqui ou no e-mail, em algum lugar, que eu faço um vídeo mostrando como faz o sumário, tá? É muito simples. O que você tem que saber para a prova, que é importante, que cobra de sumário, que ele está na guia referências, e que para fazer sumário você precisa usar os estilos que estão aqui na guia página inicial. Olha só, os estilos que estão na guia página inicial. Então, o segredo é você formatar os títulos do teu sumário com um estilo que você pode criar ou pegar um pronto aqui, por exemplo, você vai formatar com título 1, estilo título 1. E aí, lá na guia referências, né, quando você vai criar um sumário, você acaba criando links com os títulos que estão formatados com esse estilo. E é isso, é muito fácil de fazer, você faz assim em menos de 1 minuto um sumário. Guia correspondências, outra guia muito simples. Por quê? Porque o que a gente tem aqui nessa guia? Tem envelopes, etiquetas e mala direta. Tudo o restante, gente, todo o restante da guia é configuração de mala direta. Então, é uma guia que cai pouco em prova, que não tem muita cobrança, né? A maior dificuldade, eu já vi questão, o examinador perguntando quais os tipos de mala direta, que cartas, etiqueta, mensagem de e-mail, tá? Então, seria o que tem se cobrado de mais difícil aqui. A guia revisão, importantíssima. O que a guia revisão, ela tem pra gente de importante? Olha só. Verificar documento, a verificação ortográfica e gramatical, que o atalho fala pra mim. Isso mesmo, F7. E aí abaixo aqui de verificar documento, a gente tem dicionário de sinônimos, que o atalho é o Shift F7. É só por o Shift ali no atalho do verificar documento que tá tudo jóia. A contagem de palavras, que cai bastante. Aqui a gente tem, como eu já falei, novamente, comentários.
E aqui o grupo controle, olha só, que também cai bastante em prova, o controle e alterações, certo? E aqui a guia, por último, a guia exibir. Gente, a guia exibir, você não vai fazer nenhuma formatação no seu documento, é o modo que você está visualizando o seu documento, se você quer um zoom, né? Se você der um zoom no seu documento, você vai imprimir com o zoom? Não, é só exibição. Então, olha, é tranquilo para você associar os botõezinhos, né, as ferramentas que estão nessa guia. Então, olha só, aqui tem os modos de exibição, que é importante. Aqui onde que você mostra a régua, guia exibir ou exibição, dependendo da versão. E o zoom, é o que a gente tem de mais importante aqui nessa guia. E a gente não falou da guia arquivo. Então, a guia arquivo tem examinador que chama de menu, de guia arquivo. Ela tem as ferramentas básicas, né, padrão, da maior parte dos softwares. Então, você vai pensar no que aqui? Você vai pensar em abrir, em novo, imprimir, salvar como. E você vai se preocupar com esses atalhos básicos aí. Claro que tem algumas ferramentas que vão variar de versão para versão, aqui nessa guia arquivo, mas é importante que você saiba isso que eu falei para você. E falando em atalho, gente, os atalhos do Word, eles são baseados no nome da ferramenta, da funcionalidade em português. Então, veja só, o negrito, Ctrl N de negrito, ok? Mas e aí o arquivo novo? Bom, o N já foi usado para o negrito, então o arquivo, quando você vai abrir um arquivo novo no Word, é o Ctrl O. Eu falo O de ovo, né? Tiro o N da frente, O de ovo, ok? Então, o Ctrl S. O Ctrl S é o sublinhar, tá? Mas daí o salvar é o Ctrl B. Quem salva as pessoas aí no dia a dia, no seu serviço é o bombeiro, no Word também, quem salva é o Ctrl B do bombeiro. Faz essas associações, eu sei, são ridículas, mas o cérebro, ele grava esse tipo de associação, ok? Então, agora a gente já viu essa geral do Word que já responde, já te garante um montão de questões. Então, agora a gente vai começar a falar de ferramentas, ok? Então, olha só, vamos lá, na guia página inicial, vou tirar essa tabelinha daqui e eu vou colocar um texto. Quem já assistiu minha aula sabe que eu digito texto rapidão no Word, olha só, com magiquinha. Não tem nada de magiquinha, o que tem aqui? É uma formulazinha no Word, exato. Então, olha só, o que eu vou mostrar para você aqui? Eu vou mostrar um montão de coisas para mostrar um botão. Sim, eu quero falar com você sobre esse botãozinho aqui, que talvez, se você já estuda para concurso, você conhece, mas olha, arrisca você não saber um monte de coisa que eu vou falar aqui sobre ele para você e que já foram para a prova. Esse botãozinho é o mostrar tudo, tá? O atalho dele é o Ctrl asterisco. E o que ele faz? Bom, para eu te mostrar o que ele faz, eu vou ter que inserir alguns elementos nesse texto aqui, nesse documento. Bora lá? Eu vou inserir novamente aqui uma tabela e vou preencher aqui, ó, informática, só as matérias top, português, que mais aqui? Matemática, o que mais que a gente vai colocar aqui? Direito constitucional. Pronto. Ok, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa frase aqui em vermelho. Por quê? Porque eu vou formatar essa frase como um texto oculto. Essa frase vai desaparecer daqui. Então, eu coloquei em vermelho para chamar a tua atenção, para você perceber que o texto em vermelho vai desaparecer. Você sabe como é que a gente formata um texto para ele ficar oculto no Word? Vem comigo que eu vou te mostrar, olha só. Então, aqui no grupo fonte, a gente tem esse botãozinho. Vários grupos do Word, do Excel, tem esse botãozinho. E esse botãozinho, eu falo assim, gente, esse botão, ele é tão discretinho, disfarçadinho, que só quem estuda para concurso sabe que isso é botão, né? Fala sério. Se eu clicar nesse botão aqui,
eu vou abrir a caixa de diálogo fonte. Ela tem atalho. O atalho para essa caixinha de diálogo é o Ctrl D de diálogo. Tá? Ctrl D de dado. E é um atalho que já caiu muito em prova. Porém, teve uma questão da banca CESP que cobrou assim: o atalho para abrir a caixa de diálogo fonte é o Ctrl Shift P. E aí os alunos acostumados com o Ctrl D, quem estudou, ó, dançou nessa. Pois bem, dá uma olhadinha aqui. Vou fechar aqui e a gente já abre de novo. Olha só, aqui no grupo fonte, eu tenho aqui o tipo da fonte, o tamanho da fonte, certo? E aqui, tipo da fonte, eu tenho um atalho aqui para o tipo da fonte, que é o Ctrl Shift F. E para o tamanho da fonte é o Ctrl Shift P. O que acontece é que se eu pressionar Ctrl Shift F de fonte ou Ctrl Shift P, pensa de pontos do tamanho da fonte, né? Também eu tenho acesso, vai abrir essa caixinha de diálogo fonte. Então, eu tenho 3 atalhos aqui, né? Ctrl Shift F, nunca vi para prova. Ctrl Shift P, já foi, banca CESP já cobrou. E o Ctrl D, que já, todo mundo já cobrou isso, ok? Então, as maneiras de você acessar. Pois bem, o que eu tenho nessa caixa de diálogo? Eu tenho várias formatações de fonte, tipo da fonte, estilo, tamanho, e aqui efeitos. Um dos efeitos que eu tenho aqui, deixa eu selecionar de novo o meu texto aqui, que ficou outro, que era esse vermelhinho. Um dos efeitos, então, que eu tenho aqui é oculto. Eu vou assinalar aqui oculto e o meu texto vai desaparecer daqui. Só ficou o pontinho vermelho ali que eu não selecionei, mas tudo bem, deixa ele ali. Percebe? Olha que legal, você pode receber um texto, gente, que tem algo escrito lá que você nem viu, ó, o texto oculto, né? Que coisa. Bom, a gente está falando sim do botão mostrar tudo. Vamos lá, eu vou inserir mais uma coisinha aqui para você, olha só. Então, vou dar um Enter aqui e eu vou clicar aqui na régua, no número 4, olha só. E o que eu inseri aqui? Você sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma marca de tabulação. Você já estudou tabulação? Ah, já. Vamos ver o que é. E eu vou clicar aqui no 8, na régua, e eu criei outra marca de tabulação, tá? Então, o que é tabulação? Dá uma olhadinha aqui. Eu posso efetuar um duplo clique nas marcas, numa das marcas de tabulação, ou vir aqui no botãozinho, que só quem estuda para concurso sabe que é botãozinho, isso aqui, né? Do grupo parágrafo, clico aqui e aqui eu tenho o botão de tabulação. Tá? Então, vou clicar aqui em tabulação e aqui, olha só, eu tenho as marcas de tabulação, a posição, né, da parada de tabulação que eu acabei de criar, 4 e 8 centímetros, certo? Então, só para mostrar para você aqui onde está o botãozinho de tabulação, certo? Bom, o que acontece agora? Eu vou pressionar a teclinha Tab. Você sabe a teclinha Tab ali no teu teclado? Cada vez que eu pressionar o Tab, o cursor vai parar nessa marca de tabulação. Então, agora, ele vai parar ali no 4. Olha só, parou no 4, eu vou digitar aqui nome. De novo, vou pressionar Tab, o que vai acontecer? Vai parar no 8. E eu vou digitar aqui cidade. Tá vendo aqui? Vou aumentar um pouquinho aqui para você, olha só. Eu vou dar Enter, normal, meu cursor foi para a linha de baixo, e agora eu vou pressionar Tab novamente. E veja só, quando eu pressionei Tab, o cursor parou em 4 centímetros. Vou colocar aqui Kátia, cidade, Curitiba, que é onde eu moro. Enter, linha de baixo. Tab, parou novamente aqui na marca de tabulação. Vou colocar o nome de uma amiga minha, Tati. Tab. Onde que a Tati mora? Brasília. Então, perceba que eu criei aqui, né? Essa tabulação me ajuda com a estética do meu documento. Eu poderia ter usado tabela para fazer isso, mas eu usei tabulação, ok? Você já conhecia a tabulação? Bom, agora, veja que para falar do mostrar tudo, eu inseri um texto, eu inseri uma tabela, eu ocultei um texto e eu
usei tabulação no meu documento. Tudo isso para falar do botão mostrar tudo. Você já estudou todos esses elementos do mostrar tudo? Pois é, todos eles já caíram em prova. Então, olha só, agora eu vou clicar aqui nesse botãozinho que se chama mostrar tudo, que o atalho dele é o Ctrl asterisco. Clico aqui e o que ele fez? Ele insere algumas marquinhas, né? Que o nome dele já foi, em versões mais antigas lá atrás, foi caracteres não imprimíveis. Você imprime, esses caracteres não aparecem, mas o que ele faz? Ele te ajuda a saber, por exemplo, aqui, onde que você tem um parágrafo, onde que você pressionou Enter. Tá? Então, cada vez que você pressionou Enter, você vai ter essa marquinha aqui, ok? A tabela, deixa eu mostrar uma coisa para a tabela. Eu vou tirar as bordas dessa tabela. Olha só, tirei as bordas. E agora? Você sabe se tem uma tabela ali ou não? Gente, o material de vocês do Word, eu formato ele, eu coloco muita coisa dentro de tabela para ele ficar alinhado, né? Meu costume é usar tabela e não tabulação, tá? Para o alinhamento. Quando eu vou editar, nem eu que fiz o documento sei onde é texto normal, onde é tabela. Então eu uso pra caramba o mostrar tudo, ele me ajuda. Porque editar uma tabela é diferente de editar um texto. E perceba que aqui na tabela, cada célula, ele colocou este símbolo aqui. Então o teu examinador vai perguntar para você, o que é esse símbolo? Você sabe o que é esse símbolo? É uma aranha manca, Por que eu chamo de aranha manca? Porque uma aranha tem 8 perninhas e essa bolinha aí só tem 4, né? Então, é uma aranha manca quando eu tenho uma célula de tabela e estou utilizando o botão mostrar tudo, ele vai aparecer no seu documento, esse símbolo, ok? O nosso texto oculto, como é que ficou? Olha só. O texto oculto ficou sublinhado, pontilhado e cada palavra separada por um pontinho. Isso já caiu em prova também. O examinador deu um print como esse que está na tua tela aqui. Dá uma olhada. Estou eu na tela agora, tá? Desculpa. Esse aqui que está na tua tela. Quando você vê esse símbolo aqui do mostrar tudo, você já tem certeza absoluta que está sendo utilizado o mostrar tudo. Logo, esse texto sublinhado, ele não é um simples sublinhado pontilhado, né, que você coloca ali no grupo fonte da guia página inicial. Não, ele é um texto oculto, que vai aparecer, afinal, o nome do botão que a gente está usando é o quê? Mostrar tudo. Então, ele mostra tudo, inclusive o texto oculto. Tá? E, por último, a gente viu aqui a tabulação, dá uma olhada aqui. A tabulação, gente, ele colocou uma flechinha cada vez que eu pressionei Tab. Olha só que legal. Então, cada vez que foi pressionado Tab, tem aqui uma flechinha indicando que foi utilizado a tabulação. Legal? Então, aqui a gente falou bastante sobre esse botãozinho, o mostrar tudo, que ele cai bastantão em prova. E aí, você gostou? Gostou dessa dica? Bom, eu queria passar mais alguma coisa aqui para você de Word, mas a gente vai falar também de redes. Deixa eu ver meu tempo aqui. Então, eu vou passar para vocês aqui mais uma dica. Vamos lá, deixa o tempo correr aí. Deixa eu tirar aqui o mostrar tudo, que agora a gente não vai falar sobre ele. Eu vou mostrar para você aqui na guia revisão, tá? Então, deixa eu colocar de novo aquele texto rapidão que eu digito. E o que eu quero mostrar para você aqui na guia revisão? Eu quero mostrar para você esse grupo controle e o grupo alterações, ok? Então, eu sempre falo assim, quando o examinador quer cobrar algo mais pesadinho assim na prova de Word, ele vem para essa ferramenta aqui. Então, eu quero ajudar você nisso, tá? Olha só, imagina que você produziu um documento no Word e você vai enviar esse documento para outra pessoa e essa pessoa está livre para fazer alterações no documento. Porém, você quer saber tudinho que essa pessoa alterou no seu documento. Usa o controle de alterações. Então, o que você vai fazer? Você pega o teu texto bonitinho, você vem aqui na guia revisão, em controlar alterações e clica em controlar alterações. Cliquei aqui. Pronto.
Agora, vamos dizer que a pessoa selecionou a palavra poderosa e pressionou Ctrl N de negrito. Olha o que aconteceu aqui. É o Word dedurando tudo. Ele já dedurou, ele colocou assim, olha só, o controle de alterações, gente, é o controle, né? Então, ele falou que a Kátia Quadros, há alguns segundos, ele fala até a hora, tá vendo só? Ah, eu sei que aquela hora você estava no Word alterando o meu documento. É tipo isso. E a formatação, ele foi formatado, né, com a fonte, uma formatação de fonte negrito. Então, o controlar alterações vai colocar esse balãozinho e também coloca aqui, olha só, na linha que você tem essa alteração, essa outra marquinha, uma barrinha aqui, ok? Bom, vamos pegar aqui agora a palavra Word e dar um delete, ó, delete. O que aconteceu? Ele não colocou o balãozinho aqui, porém ele colocou a marquinha aqui, que eu tenho uma alteração, né? E a palavra Word, ele colocou aqui um taxado, gente. Então, cuidado se o examinador der um print desse aqui. É esse print que está na tua tela, agora está na tua tela aí. Se o examinador coloca esse print na tua prova. E ele vai ter uma alteração. Ele pergunta o que aconteceu com essa palavra Word. Né? Ele vai colocar na alternativa action taxado. Mas se você olhar que tem uma marca do controle de alterações, ali aquela barrinha ali do lado direito, você já sabe que isso é o controlar alterações, gente, que a palavra Word, na verdade, ela foi deletada, certo? E aí, presta atenção aqui que tem coisa importante pra gente falar ainda. Olha só, aqui a gente tem esse botãozinho aqui, todas as marcações, então indica que eu estou visualizando, né, todas as marcações. Se eu clicar aqui e colocar marcação simples, olha só, marcação simples, eu não terei mais o balãozinho. Aí essas barrinhas aqui vão ficar vermelhinhas, indicando que eu tenho alterações ali, mas não tenho mais balãozinho. Então, em marcação simples, todas as marcações eu tenho a barrinha cinza e balãozinho. Marcação simples, eu tenho somente a barrinha, certo? E também posso ter aqui sem marcação, ok? Bom, vou deixar aqui todas as marcações que eu acho mais bonitinho. O grupo alterações, o que a gente tem aqui? Olha só, o aceitar e o rejeitar. No aceitar, eu posso aceitar cada alteração e passar uma a uma, né? Vou visualizando uma alteração e após a outra, eu vou aceitando. Eu posso aceitar todas as alterações ou aceitar e parar o controle. Aceitar todas e parar o controle. A mesma coisa aqui no botãozinho de rejeitar, olha só. Rejeitar uma a uma, eu vou analisando cada, né, alteração. Posso rejeitar todas de uma vez e rejeitar todas as alterações e parar o controle, que é o que eu vou fazer aqui, ok? Bom, então, quando eu rejeito, né, essas alterações não são aceitas, ou seja, são rejeitadinhas, tadinhas, não quis nada do que foi alterado ali, ok? Então, aqui ficaram, olha só, eu acho que ficou nessa aula uma super dica de como você estudar essa parte de caminhos, das guias, no teu material que você, repetindo, você só consegue esse material no meu grupo do Telegram. Então, se você quiser mandar um e-mail para mim, deixa eu colocar o meu e-mail aqui para você dar uma olhadinha aqui. Manda um e-mail aqui para prof. Olha só, kquadros@gmail.com. Pede para mim qual é o link do grupo do Telegram, porque só entra com um link convidado lá, né? Então, e aí no grupo do Telegram tem material da aula do Excel, tem material da aula de hoje, vai ter o material das questões. O material de Word vai ser o material do Word completo e não só do que eu passei aqui para vocês, tá? E lá nesse grupo especial, que o pessoal tá lá fazendo muito simulado, crescendo bastante, eu quero você crescendo lá comigo também, ok? Bom, então a gente vai passar agora para outro assunto, tá? Que foi pedido também para mim,
que é sobre redes, né? Então, o que, que são as redes de computadores, tá? Redes de computadores, se for falar no modo físico e lógico, né? Eles são computadores interligados. A gente precisa tanto da parte física, da estrutura física, que são a placa, cabos ou um switch, um hub, enfim, né? Roteador, tudo isso vai depender do tipo de rede, e a gente precisa também dessa estrutura lógica, configuração, os protocolos, tá? Então, uma rede, ela é essa estrutura de computadores interligados. E qual que é o objetivo de uma rede? Quando você olha ali para o teu Facebook, as pessoas falam, eu vou compartilhar, né? E olha o nome, né? O que, que o Facebook é? Categoria do quê? Editor de texto, planilha eletrônica? Não, o Facebook é uma rede social. Rede social de compartilhamento. E o que, que é o objetivo de uma rede? É compartilhar. Compartilhar recursos, como por exemplo, uma impressora, um HD, quando você salva um arquivo, armazena um arquivo em nuvem, você está armazenando no HD de um servidor, né? Isso é a rede, é o compartilhamento. Você compartilha informações, tá? Então você tem lá computadores em rede, você pode buscar um arquivo, uma informação que está no outro computador. Então, o objetivo da rede é o compartilhamento, certo? E basta você ter aí 2 computadores, você já tem uma rede, ok? 2 computadores, você já pode ter uma rede. Bom, e eu vou falar para você aqui sobre uma classificação de rede. Eu vou falar 2 temas aqui de rede nessa aula. Um dos temas é a classificação, dentro da classificação de redes, né, é a abrangência. O que é a abrangência, né? É a metragem, né, a extensão dessa rede, né, o quanto que ela consegue abranger. Então, nós temos essa classificação, você já deve ter ouvido falar em rede PAN, rede LAN, rede MAN e rede WAN. Então, existem outras classificações aqui, mas essas são as importantes para a nossa prova. Então, quando a gente fala aqui de uma rede PAN, né, deixa eu colocar aqui para a gente, uma rede PAN, eu estou falando de uma rede pessoal. Então, é quando você está lá com o teu smartphone, né, trocando dados aí, por exemplo, com o seu notebook, o seu computador. A gente tem uma rede de curto alcance, né, uma rede em que os dispositivos, eles estão muito próximos um dos outros, ok? Então, é isso que a gente fala de rede PAN, uma rede pessoal. Em geral, essa abrangência aí, ela, né, não passa aí de 1 metro quadrado. Bom, a próxima abrangência que a gente tem, então, é uma rede LAN. A rede LAN é uma rede local. Né? Então, sempre eu falo, nas minhas aulas, quem já assistiu a minha aula, eu falo assim, olha só, a rede LAN é uma rede, está dentro de um condomínio, dentro de uma empresa, né? Então, aí vai variar de autor para autor, por isso que a gente não vê muito essa cobrança em prova, uns falam aí 500 metros, outro 1 quilômetro, mas é esse curto alcance dentro de um local. Então, aí foi praticamente o surgimento da rede, né? Então, antigamente, quando não tinha rede, o que acontecia? Eu tinha um computador e queria imprimir alguma coisa no outro computador que tinha impressora. Gente, era o uso do disquete, né, que eu falo DPC, DPL, disquete para lá, disquete para cá, e era o que se utilizava. Aí pegou-se 2 computadores, colocou-se uma placa de rede em cada computador, ligou-se esses computadores na época com um cabo chamado coaxial, a gente vai falar sobre isso depois, e fez-se a configuração. E aí a gente teve a primeira rede, o primeiro uso de rede, ok? Então, olha só, uma rede local, uma rede LAN é uma rede local, né? A gente não fala ali LAN house, é uma rede de um curto alcance também. E aí o homem pensou assim, poxa, se eu posso conectar computadores num local, numa instituição,
Por que eu não posso conectar computadores de uma cidade, de uma região metropolitana? Então tem muita gente que pensa assim, que partiu do zero. O homem criou a LAN, e aí ele pesquisou para criar a MAN, que é uma rede metropolitana. Não, gente, uma MAN é um conjunto de LANs interligadas. O que o homem fez? Apenas interligou as LANs. Então, vamos supor que tenha uma LAN numa universidade da tua cidade, né? E essas universidades, por exemplo, em Curitiba, Universidade Federal, ela tem vários campus na cidade. Então, vamos pensar que lá no campus que tem a reitoria tem uma LAN. Aí quer se conectar com Agrárias, né, que fica em outro bairro. Quer se conectar com a unidade tecnológica, né, o campus lá de tecnologia, onde tá os carinhas de TI lá. Então, cada uma desses campos, ele tem uma rede LAN. Vai se interligar essas redes LANs e eu tenho uma rede MAN, metropolitana. Então, essa classificação que a gente está falando é da abrangência, o quanto a extensão que essa rede abrange. Então, uma rede MAN é uma rede metropolitana, né, que abrange uma cidade, os bairros, tá? Então, essa extensão. E aí o homem pensou, se eu posso ter computadores interligados numa cidade, região metropolitana, por que eu não posso ter computadores interligados no mundão, né? Posso ter. A rede de classificação, né, chamada WAN, então uma WAN é uma rede mundial, é uma rede internacional de computadores. E são LANs interligadas pelo mundo todo, gente. Só isso. Então, o grande conceito aqui que a gente tem para falar é de rede LAN. Aí uma MAN, redes LANs interligadas numa cidade, região metropolitana, e rede WAN, que são os computadores, as redes LANs conectadas, interligadas no mundo todo, né? Uma rede internacional, então, aqui que a gente tem, certo? Outra coisa que eu vou falar para você aqui são os meios de transmissão. Então, como é que a informação, os dados, eles passam de um computador para o outro? Olha só, nós temos, então, nessa parte aqui de rede, o que a gente chama de meios guiados e os meios não guiados para a transmissão dos dados. Os meios guiados são aqueles que nós vamos utilizar cabos. Então, tem lá o cabo par trançado, coaxial, fibra ótica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E os não guiados, gente, sem fio. Quando a gente fala sem fio, eu estou falando aqui para você da tecnologia que você já deve ter ouvido falar, wireless. Você já ouviu falar em wireless? Então, quando falam para você assim, você pergunta assim, sua rede, sua internet na sua casa, tá? Na casa do teu amigo, tua internet é wireless ou é Wi-Fi? Você sabe a diferença? Tem diferença entre wireless e Wi-Fi? Olha só, o wireless é a comunicação sem fio. Então, tudo que vai se comunicar sem fio, a gente chama de wireless, ok? Então, aí o Wi-Fi é uma rede sem fio, ou seja, é um tipo de wireless. E, por exemplo, o Bluetooth, outro tipo de comunicação sem fio. Wireless também. Então, o wireless é aquele conceito mais amplo que significa a comunicação sem fio. E aí nós temos os tipos de wireless, ok? Não esquece isso, então, que é importante para a tua prova. Então, dá uma olhadinha aqui, olha só. O que a gente tem aqui? O cabo par trançado, né? Aqui nós temos o cabo par trançado. Esse cabo, gente, você pode encontrar aí azulzinho, né? Amarelinho, em geral azul, você já deve ter visto ele conectando aí computadores em algum local, e ele é usado para redes LANs, para rede local, tá?
E a abrangência dele, por que ele é usado em rede local, né? Porque mais de 100 metros ele começa a dar falhas também, né? Então, o cabo par trançado, você vê que ele tem ali os fiozinhos trançadinhos e daí que vem esse nome. E ele é o cabo utilizado hoje em dia, a gente vai ver outros cabos aqui, né? Então a gente está vendo aqui os meios guiados, né? Os cabos, os meios de transmissão guiados e esse cabinho que é o mais utilizado para conectar computadores, então numa rede LAN, numa rede local, certo? Aqui a gente tem um cabo coaxial. Deixa eu colocar o nomezinho aqui para você. Coaxial. Então esse foi o primeiro cabo utilizado aí para conexão de redes. E esse cabo aqui, hoje em dia ele já está em desuso. Para redes ele está em desuso, tá? Mas você pode ver aí, por exemplo, em TV por assinatura que utiliza esse cabo coaxial, ok? E próximo cabo que a gente tem aqui é a fibra óptica. Então, ela é muito famosa pela sua velocidade, né? Então, a fibra óptica, ela vai conectar computadores em rede, né? Em longa distância. Então, utilizado aí numa MAN, numa WAN. Então, perceba, quando a gente fala de uma rede local, LAN, a gente está falando do par trançado. O coaxial caiu em desuso. A fibra ótica é utilizado em MAN, em WAN, né? Rede metropolitana, rede mundial, internacional, vai utilizar o cabo então de fibra ótica, que tem alta velocidade. E que esses cabos, gente, eles passam aí pelo mar, né? São chamados aí de cabos submarinos, né? Não pode ir para a tua prova? Pode, mas legal aí você saber. Então, olha só, os peixinhos ali caminham dentro do mar, ele tem uma proteção aí especial para mordida de tubarão e tal, e é assim mesmo. E, olha só, mais uma fotinha aqui para você. E aqui os pontos, né, que a gente tem desses cabos aí, um mapeamento no mundo que eu trouxe aí para você dar uma olhadinha aí como curiosidade, ok? E aqui os meios de transmissão não guiados, então o wireless, né, os tipos de wireless, quando eu tenho a transmissão de dados sem fios. O que eu tenho aqui? Sabe o que é esse desenho aqui? Esse logo aqui? Então, olha só, o Bluetooth. Então, o Bluetooth, gente, também é um tipo de wireless, comunicação sem fio, mas de curto alcance. Então, os dispositivos têm que estar muito perto um do outro. Então, é o caso quando você, por exemplo, está no teu carro. Eu, no meu carro, uso Bluetooth, né? Então, conecto o meu smartphone ali com o multimídia, faço ligação por ali, enfim, a música que está no meu smartphone toca ali no multimídia. Outra forma, a caixinha de som, fone de ouvido, ou seja, a gente está super rodeado aí desses dispositivos e a gente usa o Bluetooth e a abrangência dele aí vai de 10 metros, 100 metros. E ele já foi cobrado em prova, né, que qual é a rede que vai utilizar, qual é a abrangência, né, que vai utilizar o Bluetooth. Então, seria uma rede PAN pessoal, né, uma rede aí de curto alcance, ok? Bom, seguindo, a gente tem o Wi-Fi, que eu já falei para você que é uma rede também de curto alcance sem fio. É um tipo de wireless, né? Então, 100 a 300 metros, né? Vai depender aí do equipamento que você está utilizando. Depois a gente tem o WiMAX. O WiMAX é transmissão sem fio de longo alcance, longa distância, vai utilizar aí as torrezinhas, né? Então, as torrezinhas que vão gerar o sinal aí de longo alcance sem fio. E ainda, eu vou falar de mais o satélite. O satélite também vai gerar sinal aí pelo mundo inteiro, ok? Então, são meios de transmissão que a gente tem. Então, quando a gente fala aí de cabo, a gente fala
então da rede PAN, né, que vai usar, por exemplo, o cabo USB, você vai conectar teu smartphone no computador. A rede LAN vai usar o quê? O par trançado. Uma rede MAN-WAN vai usar o quê como meio guiado? A fibra ótica. Tá? E olha só que interessante aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós vimos aqui LAN, PAN também. Deixa eu colocar aqui, começar aqui por PAN. PAN, LAN, MAN, WAN. E se tivesse um W na frente de cada abrangência na tua prova? Isso já foi para a prova, gente. Isso já foi para a prova. Se eu tivesse um W na frente de cada abrangência, esse W aqui significa wireless. Então, se na tua prova o examinador ele cobra PAN, LAN, MAN, WAN, ele está cobrando o conceito de abrangência, ele não está, muitas vezes ele não está falando sobre meio guiado ou não guiado. Agora, se ele coloca um W na frente da siglazinha da abrangência, ele está te cobrando que essa abrangência é de uma rede sem fio. Ela é wireless. E aqui no caso, então, de uma rede PAN, o que a gente tem aqui, ó? Bluetooth. É um exemplo aqui de rede PAN wireless. Quando a gente fala da rede LAN, Wi-Fi, quando a gente fala da MAN, WiMAX, quando a gente fala da WAN, satélite, ok? Então aqui, presta atenção nesse Wzinho, porque ele pode fazer muita diferença aí na sua prova, certo? Então, trouxe para vocês aqui alguns conceitos que caem bastantão nas provas, conceitos de redes, conceitos de Word. Espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou da aula, compartilha com os seus amigos e não esquece de se inscrever no canal do YouTube, porque vai ter a terceira aula da Semana da Informática e muitas outras aulas virão. Você pode inclusive pedir, se você está estudando para algum concurso específico, que tem informática, pede para mim que eu faça uma aula especial com dicas para esse concurso. Não esquece que a terceira aula, ela é de estudo de questões. Eu não resolvo questões, gente. As minhas questões são estudadas, tá? Totalmente estudadas, então vou trazer questões, escolher questões a dedo para você, para a gente estudar juntos na próxima aula. Faça a tua inscrição que o YouTube te avisa a hora que eu posto a aula. Grande beijo para você e te espero muitas vezes aqui no meu canal, até você ser nomeado. Isso vai acontecer logo. Beijo!